Volkanovski fará pausa em sua carreira, mas promete vingança em sua volta ao UFC. Vamos falar sobre essas e outras notícias a seguir, incluindo Ilia Topuria surpreende e já fala em aposentadoria do MMA. Kamaru Usman garante que, se quiser, será campeão do UFC novamente. E Cara de Sapato tem luta encaminhada para abril. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E hoje, galera, a gente vai começar falando aqui do Cara de Sapato, ele que tá aí há um bom tempo afastado, né, não luta desde 2021, foi pro Big Brother, se recuperou de uma lesão no joelho, né, e tá aí, finalmente agora com uma luta encaminhada, não foi revelado ainda contra quem, mas a data é 12 de abril, ele falou isso em seu Instagram, o Laerte Viana, inclusive, fez uma pergunta pra ele lá nos stories e ele respondeu dizendo que essa luta dele vai ocorrer pelo GP, né, pela temporada regular, fase de grupos, depois os playoffs, né, e a final. O combate que tá citando que na verdade é uma luta casada, uma super luta, mas eu creio que eles se equivocaram aqui no vídeo que eu vi, que eu entendi, é que ele vai lutar pelo GP e não é luta casada fora do torneio não. Enfim, seguimos aqui então, que hoje, pessoal, foi anunciada a volta do Patrício Pitbull, ele que tinha luta marcada aí na PFL da Arábia Saudita, né, aquele evento que teve lá os campeões do Bellator e da PFL se enfrentando, mas a luta dele caiu e agora aí já remarcaram novamente, rapidamente, para ele lutar no dia 22 de março, nesse mês aí, ó, já estamos no dia 1º, contra o Jeremy Kennedy, ex-lutador do UFC, que vai disputar o cinturão da categoria peso-pena, tem aí o Patrício como campeão. Essa luta vai rolar na Irlanda do Norte, vai ser como evento de Corey Anderson e Carl Moore, que vão disputar aí o cinturão vago dos meio pesados depois que o Vadinenkov subiu de categoria. O evento também vai ter uma luta entre o brasileiro Leandro Higo contra o irlandês James Gallagher, né? Por um certo período de tempo ali foi considerado o Conor McGregor do Bellator, mas não durou muito o hype. Agora sobre o UFC, galera, o Dustin Poirier foi questionado se a luta dele contra o Benoit Saint-Denis poderia ser a última luta dele, a luta de despedida. E ele disse que, olha, toda luta pode ser a minha última luta. Onde eu estou? 35 anos. Essa é a minha 30ª luta no UFC. Cada luta pode ser a despedida, disse o Poirier aí, né? Se vocês forem pegar essa declaração com um copo meio vazio, é uma notícia triste, né? O Poirier pode se aposentar na próxima luta dele, digamos. Mas, pensando pelo copo meio cheio, se ele tá dizendo que em toda luta pode ser a última, né? Então isso aí quer dizer que já faz um tempinho que ele pensa dessa forma, né? E ele não se aposentou. Então, de repente a gente vai ter aí bastante ainda do Dustin Poirier. Vamos ficar no aguardo, né? E lembrando, pessoal, esse canalzinho aqui tá sendo patrocinado pelo Esporte da Sorte. Sim, principal site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil, tá aí apoiando esse canal, e não só o canal, mas também o MMA. Para quem não sabe, eles têm um time de atletas nacionais, onde proporcionam para eles uma estrutura, né, de qualidade para eles treinarem e tudo mais, uma equipe, uma gestão de marketing ali para controlar a carreira deles, e tem dado bastante resultados. Já estão 5-0 aí, juntando todo o retrospecto da academia, e já tem atletas sendo falados internacionalmente aí pelos gringos, apontados como promessas. Então, vou deixar aqui embaixo o link da Esportes da Sorte, pra vocês entrarem lá, fazer jogadinhas de vocês, com responsabilidade, obviamente, né, e tudo mais, maiores de 18 anos somente, e também o link desse esquadrão lá para vocês acompanharem a jornada dos atletas, beleza, pessoal? Agora o Kamaru Usman, falando aí ao podcast Pound for Pound, que se ele quiser, ele vai ser campeão novamente. Será que ele quer mesmo, galera? Falando sério aqui, tá com o cara que ele quer, aceitando luta de última hora com o Khamzat Chimaev, enfim, agora ele tá dizendo aí, ó, me deem mais 2 rounds e seria uma luta totalmente diferente contra o Khamzat, já dizendo que tá acostumado a lutar lutas de 5 rounds e mudar isso, né, com um aviso 9 dias antes para lutar 3 rounds, ele foi pego de surpresa, mas ele aceitou, né, galera? O que vocês acham disso? Aqui ele também falou o seguinte, ó, dói não ter sido bicampeão do UFC, é campeão dos meio médios e dos médios, mas não dói não ter lutado contra o Israel Adesanya, então, de certa forma aí, ele também não lamenta tanto, mas se fosse o Sean Strickland, 1000% que ele estaria subindo aí de peso para enfrentar o campeão. Isso dá a entender que ele vai continuar nos meio médios, hein? O que vocês acharam por essa declaração aí? Dá a entender isso. Enfim, vamos aguardar. Agora sobre o Ilia Topuria, pessoal. O Topuria disse o seguinte, que ele promete fazer a estreia dele no boxe em algum momento da carreira dele e planeja fazer 1 ou 2 lutas no boxe. Ele disse que vai acontecer, que ele não vai sair do esporte, dos esportes de combate, sem atuar no boxe. E com relação ao UFC, o MMA
MMA, né, ele disse que planeja se aposentar jovem, por volta dos 30 a 32 anos. Ele tá com 27 agora, fez em janeiro. Então, de repente aí podemos ter, pensando de forma pessimista, apenas mais 3 anos de Topuria no UFC. Um pouco mais de otimismo, 5 anos, né, com base nessa declaração. Lembrando que ele renovou o contrato com o UFC há pouco tempo. Imagino que seja por 8 lutas, geralmente é assim, os caras do topo. Então, tá aí, de repente ele vai fazer só as lutas desse contrato mesmo e vazar, né? Não teremos mais Topuria aí, assim como o Khabib no Nurmagomedov, né? Mas 8 lutas para um campeão é bastante lutas, né? Então, teremos aí, ainda assim, um cara bastante ativo nesse meio tempo. A não ser que ele não cumpra todo esse contrato, né? Pode ser também. Só que para ele atuar no boxe, geralmente precisa ter terminado o contrato com o UFC, né? Caso a pessoa não se chame Conor McGregor. E falando do Topuria, tá aí o Volkanovski, o último adversário dele, que disse aí em seu canal no YouTube que tá confiante que vai ser campeão novamente. Isso faz parte da história dele, vai ser parte dessa história. Guardem as minhas palavras, vou recuperar esse cinturão, disse o Volkanovski. E quando ele decidir voltar, ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para garantir que esse cinturão seja devolvido a ele e à família dele. Ele sempre fez isso pela família, apoiadores e pela Austrália. Não será apenas sobre isso, estou fazendo isso por mim também. Tá aí o Volkanovski obcecado, né, por esse título. Porém, ele não necessariamente quer fazer esse retorno rápido. Ele disse que vai tirar uma pausa aí, como vocês podem ver aí. Ele não planeja fazer uma reviravolta rápida, como ele fez nessa última rodada aí, pois ele tá levando a sério o nocaute que ele sofreu, né, já que são 2 consecutivos. Ele até não descarta que o nocaute que ele sofreu pro Makhachev tenha impactado ele, a performance dele contra o Topuria. Ele estava meio perdido enquanto lutava e afirmou que a próxima luta dele 100% vai ser uma revanche contra o Topuria. Aí fica a questão, se o Topuria perder a próxima luta, será que ele vai tentar ainda pegar o Topuria antes ou vai direto pro cinturão? Bom, se o Topuria quiser lutar rapidamente agora contra outro cara, o Volkanovski não vai ficar grilado com isso. Ele vai simplesmente esperar a vez dele, mas ele garante que vai ser contra o Topuria a próxima luta. E a outra coisa que ele falou, obviamente que eu tô fazendo um resumo aqui, galera, pra não ficar muito longo o vídeo, é que ele não se sentiu bem contra o Topuria. Na luta lá ele não tava se sentindo bem. E ele disse que tava lutando meio que pra não ser pego, meio que na defensiva. Mas também não quer revelar muito, né, o erro dele, porque ele espera por uma revanche, né? Então não quer dar armas para o inimigo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E se você ficou até o final, comente Kevin aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, obviamente se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você não ficou até o final, o Volkanovski vai ser o novo Tony Ferguson. É isso aí mesmo. Vem aí mais 7 derrotas seguidas e uma treta com o Fabrício Verdun. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.